O cofre histórico. Feche os olhos por um momento e imagine o Egito Antigo. O que você vê? Provavelmente, uma fila interminável de homens suados, magros, acorrentados uns aos outros, sendo impulsionados por guardas cruéis com chicotes em mãos. Essa é a imagem que Hollywood nos deu em Os 10 Mandamentos, Ben-Hur e tantas outras superproduções. É a imagem que muitos de nós aprendemos na escola. Mas hoje, eu vou te pedir para esquecer tudo isso. Porque a arqueologia moderna acaba de arrombar as portas desse cofre histórico e o que encontramos lá dentro prova que a maior construção da humanidade não foi erguida sob o signo da dor, mas sob o signo da organização e da devoção. Bem-vindo ao cofre histórico. Hoje, vamos investigar por que as pirâmides não foram feitas por escravos. A nossa investigação começa com uma pergunta simples: de onde veio essa ideia? Se você abrir os livros de história de apenas 30 anos atrás, a escravidão nas pirâmides era tratada quase como um fato. O grande culpado por esse equívoco histórico atende pelo nome de Heródoto. O historiador grego, conhecido como o pai da história, visitou o Egito por volta de 450 a.C., ou seja, ele chegou lá mais de 2000 anos depois que a grande pirâmide de Quéops já estava pronta. Heródoto escreveu que 100.000 escravos trabalharam em turnos constantes para erguer o monumento. Por milênios, o mundo acreditou na palavra dele. Mas Heródoto era um turista, e como muitos turistas, ele ouviu histórias de guias locais que já não sabiam muito bem o que tinha acontecido 2 milênios antes. O mito foi reforçado por séculos de interpretações religiosas e artísticas. No entanto, na década de 1990, algo extraordinário aconteceu no Planalto de Gizé. Um cavaleiro estava passeando perto das pirâmides quando seu cavalo tropeçou em uma estrutura de tijolos de barro enterrada na areia. O que parecia ser apenas uma ruína sem importância revelou-se o santo graal da arqueologia egípcia, o cemitério dos construtores das pirâmides. Liderados pelos arqueólogos Mark Lehner e Zahi Hawass, os pesquisadores começaram a desenterrar centenas de túmulos. E aqui está a primeira grande revelação que destrói o mito da escravidão: escravos não eram enterrados em túmulos dignos, ao lado das pirâmides sagradas dos faraós. Os túmulos encontrados eram de tijolos de barro, mas continham pertences para a vida após a morte, como potes de cerveja e ferramentas. Mais do que isso, a localização era privilegiada. No Egito Antigo, ser enterrado na sombra da pirâmide do rei era a maior honra que um cidadão poderia receber. Era um sinal de que aquelas pessoas faziam parte da elite produtiva da nação, e não eram pares acorrentados. Mas as evidências ficam ainda mais fascinantes quando analisamos os ossos dessas pessoas. Se fossem escravos maltratados, esperaríamos encontrar esqueletos com sinais de desnutrição e ferimentos de chicotadas. O que os bioarqueólogos encontraram foi o oposto. A análise dos restos mortais revelou que esses trabalhadores tinham uma dieta incrivelmente rica em proteínas. Foram encontrados ossos de milhares de cabeças de gado, ovelhas e cabras na cidade operária próxima às pirâmides. Estamos falando de carne de primeira qualidade, consumida diariamente. No Egito Antigo, a carne era um luxo que até muitos cidadãos comuns raramente tinham. O Estado egípcio estava alimentando esses homens como se fossem atletas de elite ou soldados de alto escalão. Eles precisavam de força bruta, e o faraó garantia que eles tivessem o melhor combustível possível. E não para por aí. Os esqueletos também mostraram sinais de cuidados médicos avançados. Foram encontradas evidências de ossos quebrados que foram imobilizados com talas e cicatrizaram perfeitamente, e até evidências de cirurgias cerebrais bem-sucedidas. Um escravo que quebrasse uma perna na pedreira seria descartado, um trabalhador valioso. Por outro lado, recebia o tratamento do médico real para que pudesse voltar ao trabalho. Isso aponta para um sistema de seguridade social e saúde pública que era revolucionário para a época. Então, se não eram escravos,
Quem eram essas pessoas? A resposta revela o funcionamento brilhante da sociedade egípcia do Império Antigo. A maioria desses homens eram camponeses. No Egito, o rio Nilo ditava o ritmo da vida. Durante 3 meses do ano, o rio inundava as terras agrícolas, tornando a agricultura impossível. Em vez de deixar a população ociosa e passando fome, o faraó convocava esses homens para trabalhar nas obras públicas. Era um sistema chamado corvéia. Não era escravidão, mas sim uma forma de tributo pago através do trabalho. Em troca, o Estado fornecia roupas, comida de alta qualidade e proteção. Para o camponês egípcio, trabalhar na pirâmide era um dever cívico e religioso. Eles acreditavam que o faraó era um deus na terra, um mediador entre o divino e o humano. Ajudar a construir a mansão de eternidade do rei não era apenas um trabalho, era garantir que a ordem do universo, o Maat, continuasse funcionando. Era uma missão sagrada. Documentos encontrados em papiros antigos, como o Diário de Merer, revelam uma logística militar. Os trabalhadores eram divididos em grupos chamados de filai, com nomes orgulhosos como os amigos de Kelps ou os bêbados de Miquerinos. Eles competiam entre si para ver quem movia as pedras mais rápido ou quem fazia o trabalho mais refinado. Havia um espírito de camaradagem e orgulho nacional. Imagine a cena: 20.000 homens livres, trabalhando em turnos, cantando canções de trabalho, sabendo que seriam bem alimentados ao final do dia e que sua contribuição ficaria marcada na pedra para a eternidade. É uma narrativa muito mais poderosa e humana do que a imagem sombria da escravidão. A Grande Pirâmide de Gizé, com seus 2,3 milhões de blocos de pedra, não é um monumento à opressão, mas um monumento à cooperação humana em uma escala nunca antes vista. A logística era tão avançada que o local de construção contava com padarias gigantescas capazes de produzir milhares de pães por hora e fábricas de cerveja artesanal para manter os trabalhadores hidratados e satisfeitos. A arqueologia também revelou que os trabalhadores viviam em dormitórios organizados, com acesso a banheiros e áreas de lazer. Era uma verdadeira cidade industrial operando com a precisão de um relógio suíço há 4.500 anos. Então, por que o mito dos escravos ainda persiste? Em parte, porque a ideia de chicotes e correntes é visualmente dramática para o cinema. Em outra parte, por causa da narrativa do Êxodo na Bíblia. No entanto, é importante notar que a Bíblia menciona hebreus construindo cidades-armazéns como Pitom e Ramessés no Império Novo, centenas de anos depois que as grandes pirâmides de Gizé já eram monumentos antigos. Biblicamente e historicamente, os hebreus não tiveram nenhuma relação com a construção das pirâmides de Kelps ou Khafre. Entender que as pirâmides foram feitas por trabalhadores livres e bem pagos muda a forma como vemos o Egito. Deixa de ser uma civilização de tiranos e passa a ser uma civilização de gestores e engenheiros brilhantes. O que eles construíram não foi apenas um túmulo de pedra, mas um sistema social onde cada indivíduo sentia que seu esforço físico era parte de algo eterno. O túmulo do mestre de obras Kai, encontrado em Gizé, traz uma inscrição que resume bem esse espírito. Ele diz que pagou todos os trabalhadores com cerveja e pão e que eles fizeram o trabalho com alegria. No final das contas, o maior segredo das pirâmides não está no alinhamento das estrelas ou em tecnologias alienígenas, mas na capacidade do ser humano de se organizar por uma causa maior quando é respeitado e valorizado. As pirâmides continuam de pé, desafiando o tempo, como o maior testamento do que a engenharia de homens livres é capaz de realizar. Na próxima vez que você olhar para uma foto da Grande Pirâmide, não imagine o estalar de um chicote. Imagine o riso de um trabalhador egípcio recebendo sua ração de carne e cerveja após um dia de trabalho duro, olhando para a estrutura que ele sabia que o mundo nunca esqueceria. Obrigado por nos acompanhar em mais esta revelação aqui no Cofre Histórico. A história é muito mais rica quando tiramos a poeira dos mitos e olhamos para as evidências reais deixadas por quem realmente viveu aqueles momentos.
Se você ficou surpreso com essa verdade sobre o Egito, não esqueça de salvar esse vídeo para compartilhar com quem ainda acredita na versão de Hollywood. E para continuar abrindo os maiores segredos do passado, inscreva-se no canal e ative o sininho. A história é um cofre, e nós temos as chaves. Até a próxima! Inscreva-se no O Cofre Histórico.